Bom dia, meus irmãos, muito bom dia. Hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa lição, a lição que está iniciando lá na nossa igreja. Essa aqui, ó, esse modelo. O título da lição geral é Crente na Hora do Aperto. São 13 lições. A de hoje, a primeira, vai ter lá na igreja, ela é bem curtinha, praticamente uma folha e meia, praticamente. Então, bem rápido também, o assunto é bem direto. E o texto é mais direto ainda. O texto é esse que eu creio que a maioria dos cristãos conhece. Que a gente vai falar sobre a aprovação que Abraão teve em relação ao seu filho, né? Deus dá um filho para Abraão, com o nome Isaac, junto com sua esposa Sara. E após isso, Deus prova Abraão para que ele entregue o seu filho como sacrifício. Então, é uma história bastante simples, que a gente já conhece há bastante tempo. E a nossa lição está em cima desse texto. Vamos estar lendo em Gênesis capítulo 22, serão 14 versículos, a partir do 1 até o 14. Estou lendo aqui na Bíblia NAA, Nova Almeida Atualizada. Quem quiser acompanhar aí, pode acompanhar a leitura ou deixar pelo menos aberto para poder acompanhar os textos que a gente for lendo. Tá bom? Vamos estar iniciando então. Gênesis 22 diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que ele mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas está o cordeiro para o holocausto? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí, diz-se, até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos estar fazendo uma oração. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã. Hoje nós estamos no domingo esse que nós tiramos para te louvar, Pai, te agradecer, ouvir tua palavra. Oh Deus, nós te agradecemos por esse doce domingo, Senhor. Nos perdoa pelos nossos pecados, nossos erros, nossos tropeços, Senhor, nosso coração impuro, Pai. Oh Deus, que nós possamos ser sensíveis à tua palavra, sensível à tua voz, Senhor.
que possamos guardar em nossos corações tudo aquilo, Pai, que está escrito em Teu livro, Pai, na Bíblia Sagrada, Pai, a quem nos foi dado para nós, Senhor, para conhecer mais de Ti, ouvir sobre Ti, pregar sobre Ti, Senhor. Deus, nós te agradecemos pelo sangue do Teu Filho que morreu por nós, Senhor. Assim, nos levando, Senhor, levando nossos pecados e se fazendo, Senhor, como sacrifício em nosso lugar, Deus. Nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de aperto, aprovação, no nosso tempo de hoje, é algo que parece ser um pouco doloroso. Talvez um lugar onde os cristãos não gostariam de andar, né? Quem é que gosta de tropeço, né? Ou de aperto, né? Eu acho que ninguém em sã consciência gosta de passar por momentos difíceis. E hoje nós vivemos numa época e uma realidade onde homens que se dizem de Deus, homens pregadores do Senhor, pregam algo que talvez não devesse ser pregado. Talvez um evangelho mais fácil, talvez um evangelho onde Cristo e Deus nos proporciona coisas e prosperidades que a palavra de Deus muitas das vezes é bastante contrária a que diz sobre isso. Então, esses crentes, será que não é um desserviço da verdade? Será que eles refletem os ensinamentos que Cristo trouxe para a gente nesse mundo? Reflete os ensinamentos contidos nos evangelhos, ou talvez na Bíblia inteira? Olha o que diz em João 16, 33. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Cristo está falando que ele venceu o mundo, mas em nenhum momento ele falou que não passou por aflições. E o que tem sido pregado muito hoje é exatamente isso. A gente está em um mundo, venceu o mundo, mas sem aflições. E isso está no meio não só dos coaches, mas também no meio de alguns cristãos também, onde é pregado prosperidade, bênção de Deus, que Deus tem que dar, que Deus é aquilo, que Deus é isso. Como se Deus fosse algum tipo de garçom, onde você ora a Deus pedindo para que Ele proporcione algo e Deus vai responder essa oração dando o que você pediu. E meus irmãos, eu não estou falando que Deus não possa responder. Obviamente, Deus responde, Deus ouve nossas orações e Ele pode sim proporcionar. Mas não é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho não é esse, sabe? O Evangelho não tem nada a ver com isso, sabe? Prosperidades e bens materiais no nosso planeta, na nossa vida aqui nesse lugar. O Evangelho é muito mais do que isso. Talvez o Evangelho tenha muito mais sofrimento e dor do que prosperidade para o mundo, sabe? Então, essa era que nós vivemos de pregadores que falam que você vai vencer na vida, que você vai passar por essa aflição, músicas também, né? Que também às vezes é um desserviço à pregação do Evangelho, que falam que Deus proverá, realmente, como o texto mesmo que a gente leu diz que Deus proverá, mas acaba sendo um desserviço, por quê? Porque é uma mensagem mal pregada, sabe? Deus proverá, mas não é algo assim simples, sabe? Não tem uma... Você acaba pegando a única parte principal da música. Deus proverá. Apenas isso se você crê que Deus proverá. Então, muitas das vezes, isso acaba sendo um desserviço ao Evangelho. E, meus irmãos, Deus sempre tem os seus propósitos para tudo, sabe? Foi assim com uma situação, uma ocasião que tem lá em Salmo 119, versículo 131, que diz assim: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Ou seja, o salmista está dizendo que foi gratificante
passar por momentos dolorosos, momentos ruins, momentos difíceis, apertos, porque foi assim que ele conseguiu entender os decretos de Deus. Jó também passa por algo bastante semelhante, lá em Jó 42, e ele diz que ele ouvia sobre Deus no falar. Agora ele contempla a glória de Deus através dos seus próprios olhos. Ou seja, às vezes a gente até sabe o que é Jesus, sabe? A gente até entende, ouve falar sobre o que é a cruz, mas não entende com clareza ou com entendimento bastante claro para entender o peso dessas coisas. E muitas das vezes as aflições, os apertos da nossa vida, ela é a maneira mais fácil e mais direta de Deus fazer com que a gente entenda com clareza os decretos dele. E nós, como cristãos, não queremos isso. Mas é a maneira que Deus encontra para que a gente possa crer de uma forma eficaz o poder do Evangelho em nós. Entende? Conseguindo entender? Deus sempre tem o seu propósito. Entre este está o propósito de nos qualificar para sermos consoladores de outros que passam por apertos. Vamos estar lendo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui. Cadê? Opa, o computador deu uma travadinha. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Vou estar lendo também na NAA. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Ou seja, aqui é Paulo falando com eles, dando ações de graça. Paulo, para quem é um pouco familiarizado com a história dele, sabe que ele foi um homem que sofreu muito quando ele se converteu. Passou bastante aperto pelo Evangelho. E é exatamente isso que a gente estava falando, né? O Evangelho verdadeiro, ele é sinônimo, muitas das vezes, de apertos. E Paulo é o maior exemplo disso, né? Um dos maiores exemplos no Novo Testamento disso, além de Cristo. Então, Paulo, muitas das vezes, é sinônimo de aperto e de passar por sofrimentos. Então, passar por apertos nos qualifica para sermos consoladores de outros que também passam por momentos ruins. Então, nós ansiamos por um tempo que não haverá mais luto. Apocalipse vai dizer que chegará um tempo que não haverá mais luto, nem planto, nem dor. Nós vamos estar lendo também. Deixa eu só tentar abrir aqui. Apocalipse. É o capítulo 24. 24 não. Nem tem 24. Capítulo 21, versículo 4. Que diz assim, ó. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, chegará um tempo que nós não teremos mais lágrimas para ser derramada. Ou seja, na eternidade nós não enfrentaremos dores que nós enfrentamos aqui todos os dias da nossa vida. Isso passará e não existirá mais isso. Então, haverá um tempo que enxugará as lágrimas. E, meus irmãos, essa questão de aperto não é sinônimo de pecado, né? Então, o estado novo que nós estaremos será um estado sem pecado. Mas aqui na nossa terra, quando a gente enfrenta problemas, tribulações, apertos, é verdade que algumas tribulações que nós enfrentamos não é consequência direta de pecado, mas todas estão direto ou diretamente ligados a ele, sabe?
o incidente que estamos estudando hoje, de Abraão, o aperto de Abraão, tendo que levar o seu próprio filho para oferecer sacrifício, é um desses exemplos de conexão indireta, pois Deus está ensinando pontos cruciais para o plano da sua salvação, para lidar com o pecado, como veremos. Então, consequência de tribulação não diretamente está ligada a pecado, né? Às vezes a gente pensa que aconteceu alguma coisa com fulano porque ele pecou. E talvez não seja isso, sabe? Talvez não seja bem isso. Então, o primeiro ponto de hoje diz: o aperto de Abraão é em Moriá. A saída e a lição. Vamos começar aqui. Nosso texto base foi em Gênesis 22, do 1 ao 14, que nós lemos inicialmente. Relata que não apenas, mas diversos apertos pelos quais passou Abraão. Ponto A. O aperto da surpresa e incerteza. Falar com Deus, ou mais especificamente, ouvir a palavra de Deus de forma audível, é tão direta e deve sempre ter surpreendido Abraão, como ocorreu com diversos servos de Deus, como Jó, Moisés, Gideão e outros. Mas o aperto aqui vem pelo conteúdo extremamente direto da mensagem, ou seja, tome teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e ofereça ali em holocausto. Ou seja, já era algo muito surpreendente você ouvir a voz de Deus diretamente, assim como eu estou falando com você aqui. Mas o peso mesmo da voz de Deus ali naquele momento foi o peso da mensagem. Ofereça o seu filho. Entregue o seu filho. Ele será sacrifício. Isso deve mexer muito com Abraão, sabe? Ele deve ficar sem entender. Porque, como assim? Primeiro o Senhor diz que vai me dar um filho. Minha esposa não podia ter filho. Ela me dá o Deus me dá um filho. Nós temos um filho agora, eu e Sara. Aí ele me promete que vai ter uma geração, uma descendência inteira a partir de Isaque. Mas agora ele fala para eu poder oferecer ele como sacrifício. Sabe? Tenta se colocar no lugar de Abraão, sabe? Como pai também. Né? Como pai, que tem um peso ainda maior. Como é que ele, sabe? Como é que ele vai entender isso? Talvez você ou eu, a gente falar, não, Deus, que isso? Não, vou lá não, vou oferecer sacrifício hoje não. Sabe? Você consegue se colocar no lugar de um pai? Eu não sou pai. Mas podemos supor algo assim. Quanto mais você estiver ouvindo isso e for pai, você logo vai pensar, não, Deus, que isso? Meu filho? E foi logo o Senhor que me deu? Como assim? Sabe? Então, aqui nós aprendemos uma grande lição. Porque imagina o aperto no coração de Abraão, ouvindo isso, que ele tinha que oferecer o seu filho. Né? Então, Deus diz para ele ir para oferecer sacrifício. Né? Ele vai até para um lugar bastante distante, nem sabia a localização exata, Deus ia mostrar para ele. E Deus diz que depois vai contar para ele. Para esse local, vai de levar o seu filho amado, seu único filho. Note que ele sai de madrugada e deve ter passado várias horas preparando a viagem. Imagine ele preparando a viagem, né? Preparando as coisas que tinha que levar e pensando, caramba, meu filho que eu amo, Deus pediu para eu poder oferecer sacrifício. E, né, talvez vamos supor que ele arrumasse as coisas dele em um tempo estimável de 1 hora. Nesse dia, pode ser que esse tempo tenha prolongado um pouco mais, né? Porque querendo entender ou querendo, sabe? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É uma suposição para a gente tentar entender mais a fundo a história, né? A sensação que ele deve ter passado. Então, eu penso que nesse dia ele fez até as coisas com mais calma, né? Tentando entender, assimilar a situação, né? Mas ainda assim, Abraão ele demonstrou ter bastante fé. Né? Será que não pensou em perguntar a Deus? Né? Será que Abraão não pensou em perguntar a Deus se era realmente isso que ele havia ordenado? Né? Será que ele não ouviu a voz, né? A mensagem um pouco errada? Né? O corretor na hora, né? Deus foi mandar um
um WhatsApp para ele, aí na hora sai o filho, né? Então, será que ele não pensou também se realmente era aquilo ali que Deus estava querendo dizer? Mas ele não questiona Deus. Então, ele não questiona Deus, e isso é muito importante a gente aprender, né? Porque nós logo queremos indagar Deus. Por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Né? Nós queremos logo questionar Deus e talvez duvidar de Deus, dos planos de Deus. Então, ele entendeu perfeitamente o que havia dito. Mesmo sentindo o coração apertado, ele segue o que lhe foi ordenado, mesmo sem entender. Propósito por trás da ordem. Então, devemos aprender com Abraão a apreciar a palavra de Deus, algo que a gente tem negligenciado muito hoje em dia. Pois, nos nossos dias, temos a palavra completa, coisa que Abraão não tinha. Jó também não tinha, sabe? Hoje nós temos a Bíblia de forma completa. Então, nós conhecemos muito mais Deus, nós podemos ler, apreciar essas lindas histórias que está escrito nessa palavra. E nós podemos tirar várias lições. E nesse tempo, eles não tinham isso, sabe? Eles se guiavam pela fé deles, literalmente. Então, no nosso tempo de hoje, temos a palavra completa, objetiva, escrita, mas quantas vezes nós ignoramos o que ela ordena, né? E mesmo quando estamos em situações de aperto, procuramos outras soluções, procuramos resolver de outras maneiras, entramos em desespero e em vez de descansar na soberana vontade de Deus, na graça dele e na sua sabedoria. Nós sempre queremos logo resolver de uma outra maneira. Nós queremos conseguir solucionar um problema de alguma maneira com dinheiro, talvez às vezes com algum tipo de poder que nós podemos ter. E nunca nós queremos deixar unicamente nas mãos de Deus aquela dificuldade ou problema. Em Romanos 8, nós vamos estar lendo aqui também. Romanos 8, o versículo será o 28, tá bom? Se quiser estar abrindo aí para ler também, ou marcar. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados a Ele, ou seja, são escolhidos por Deus. Então, o nosso ponto B, encerramos agora o ponto A. Ponto B diz o aperto da jornada. Mas essa situação de desconforto não cessaria com os preparativos, né? No ponto A, a gente encerramos que ele estava se preparando para partir para a viagem. E agora a gente entra nos preparativos, né? A viagem era longa, 3 dias, para cobrir um percurso tortuoso equivalente à distância entre cidades como São Paulo e Campinas. Pelo menos é o que o texto diz aqui. Não sei como é que seria aqui em relação ao Rio. Não tenho compreensão de distância assim. Mas equivale a São Paulo e Campinas. Atravessando montanhas e vales, nesse tempo todo, Abraão, por certo, pensava no que estava prestes a fazer e possivelmente a incerteza invadiu seu coração. Como Deus vai cumprir a promessa que fez para mim e para minha descendência, se meu único filho amado será imolado por minhas mãos? Pense comigo. O que talvez mais perturbasse o coração nesse momento de Abraão? Será que Deus estaria para ele mentindo? Poxa, Deus prometeu uma geração, uma descendência. Agora, Deus parece que vai descumprir isso. E pior, eu vou ter que matar meu filho com minhas próprias mãos. Pense a loucura do seu coração nesse momento. Vou matar meus filhos com as próprias mãos. Talvez, para muitos hoje em dia, isso seja até uma coisa, sabe, fria. Todos os dias passa alguma coisa assim na televisão. Pai mata filho, filho mata pai. Mas isso não deve ser algo frio para nós cristãos. Então pensa
para Abraão, quanto mais nesse tempo, sabe? Ter que matar seu próprio filho. Sabe, eu quero que você consiga entender o tamanho da dor e talvez do desespero que podia estar corroendo o coração de Abraão nesse momento. De certa forma, Abraão estava envolvido em uma jornada solitária, mesmo que estivesse acompanhado por 2 servos. Eles não entenderiam a situação, não poderiam confortá-lo ou esclarecê-lo. Até porque, né, eu penso que, vamos supor, se Abraão chega e passa o que ele vai fazer, a primeira coisa que ele vai falar é que, cara, você é louco. Você é louco. Não, vamos pegar Abraão, vamos pegar Isaac e vou voltar com Isaac, cara. Vou te largar aí. Não, tá maluco? Sua esposa sabe disso? Sara sabe disso? É a primeira coisa que qualquer outro ser humano poderia pensar. Não, vou pegar o menino, você fica aí, cara. Você fica aí. Entende? Então, eles não teriam capacidade de compreender aquilo. Na realidade, ao avistar o seu destino, disse aos servos para ficar ali e prosseguiu apenas com Isaac. Então, na verdade, os servos nem chegaram aí até com eles, né, para poder oferecer o sacrifício. Mas na palavra proferida, aquele servo, já vi-los bramos, só foi inabalável. Ele diz, retornará com seu filho. Foi o versículo 5. Então disse a seus servos, espere aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Voltaremos. Ou seja, não é só ele. Senão eu voltarei. Se fosse só ele. Então voltaremos. Significa que ele, Isaac, voltará. Então a fé de Abraão já demonstrava que algo poderia acontecer. Que ele acreditava e tinha fé que no final de tudo ele retornaria com seu filho. Para agravar a situação, Isaac, observando que seu pai carregava todos os materiais necessários a um sacrifício, indagava: onde está o cordeiro? Firme na fé que o sustentará durante esse longo percurso, Abraão não se abala em determinação de seguir o que Deus disse. Ele diz para ele: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Está no versículo 8. E essa fé é o que sustenta no aperto da circunstância em que se escreve o seu nome na galeria de heróis, lá em Hebreus 11, do 17 ao 19. Então vamos estar lendo também Hebreus 11, versículo 17 até o 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo disposto para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu as promessas a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Nossa jornada é longa e incerta nessa vida, mas termos fé que vem de Deus, para que sigamos e sejamos sustentados nessas ocasiões de aperto. Talvez você não passe pelo que Abraão passou em relação ao seu filho, mas você com certeza passa aperto em outras situações da sua vida. Talvez as situações até mais simples, mas são situações simples que também você tem que mostrar a sua fé. Sabe? Tem que colocar a sua fé em atividade ali. Crer em Deus, acreditar nele, que Deus é poderoso. Entende? Talvez você não queira nem sonhar em passar por algo assim como Abraão passou, mas perceba o que acontece ao seu redor, nas pequenas coisas. Consiga colocar a sua fé em exercício nesses momentos.
temos que ser cristãos praticantes, meus irmãos. Então, encerramos o ponto B, agora vamos para o C. O aperto da ética parante. É bastante provável que Abraão tenha se questionado se o que estava prestes a fazer era eticamente a coisa certa. Afinal, entre os servos de Deus não havia precedentes de sacrifícios humanos. Essa era uma característica das nações civilizações sem Deus, que imolavam e costumeiramente até criancinhas para supostamente apaziguar deuses falsos, ou seja, povos que não tinham o nosso Deus, o nosso Senhor, como Deus. Esses povos que tinham deuses pagãos, muitas das vezes eram povos que sacrificavam até mesmo crianças, sacrificavam homens e mulheres, seres humanos. E nosso Deus, ele não é um Deus que sacrifica homens, né, servos dele. Então, a gente entra aqui numa questão um pouco mais delicada, que é em relação à ética. E a ética é sim delicada de se tratar. Mas, continuando, mas Abraão sabia que Deus é justo, santo e sempre certo. Mesmo que não entendesse, rendeu-se às determinações do Senhor. E que lições para nós, né, meus irmãos? Abraão acreditou fielmente naquilo que Deus tinha falado para ele. Lá no início que a gente começou a falar. Deus falou com ele, como eu estou falando com você aqui agora, de uma forma muito clara, para que ele oferecesse seu filho como sacrifício. Então, ele sabendo que Deus era justo, santo e sempre certo, ele confiou naquilo que ele havia ouvido da parte do Senhor e que deveria cumprir. Então, muitas das vezes, mesmo vendo evidências trazidas pela palavra de Deus, abrigamos pontos de vista teologicamente equivocados, simplesmente porque achamos que não pode ser assim. Isso quando não classificamos Deus como justo ou exaltamos a suposta liberdade humana acima da soberania divina. Ou seja, nós não queremos fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Nós dizemos que talvez aquele ponto de vista esteja equivocado, ou que Deus nos deu liberdade, Então nós queremos, quando alguma coisa chega nesse ponto, como Abraão chegou em um ponto delicado, que ele teria que sacrificar o seu filho, aparentemente, quando encontramos situações semelhantes a essa na nossa vida, nós queremos logo falar, não, talvez esteja equivocado isso aqui, talvez a palavra de Deus esteja equivocada. A gente coloca o nosso achismo nesse momento em vigor, em primeiro lugar, Deus está aqui, mas quando algo assim acontece, o nosso achismo entra em prioridade nesse momento e colocamos Deus muitas das vezes em uma situação muito complicada. Colocamos Deus numa situação injusta, como se ele fosse um vilão de uma história ou um Deus ruim. Nós não queremos compreender aquela situação, nós não queremos aceitar aquela situação. Então, não temos conhecimento exaustivo da história. Não sabemos o propósito dele. Abraão também não sabia, mas caminhava em fé, vivendo de fé em fé. Então, Abraão não tinha conhecimento total acerca do que aconteceria. Ele podia muito bem chegar lá e realmente ter que sacrificar o seu filho. Ele não sabia o que ia acontecer, por mais que ele tivesse fé. E nós também não temos total conhecimento do que está ao nosso redor, do que Deus quer com a gente. Nós temos conhecimento daquilo que Deus nos dá, que é a sua palavra. Mas ainda assim, tem coisas que ao nosso redor que acontecem que a gente não consegue compreender. Não temos total conhecimento daquilo que é Deus ou do que Deus quer que a gente... do porquê Deus quer que a gente passe por aquilo. Então, não temos total conhecimento em relação à história da vida, Mas, como Abraão, temos que aprender a viver de fé em fé. E que final glorioso esperava esse servo de Deus. Seu filho foi colocado em cima do altar para ser imolado. Não há registro de protesto da parte de Isaac, nem de indicação de que aquilo era um teatro, ou seja, nem que aquilo poderia ser apenas um showzinho para
né, um stand-up, como a gente diria hoje assim, um stand-up para Abraão. É apenas uma brincadeira, né? Então não tem nada disso, né? Não tem nenhuma informação assim para nós. Então, ou seja, aquilo era muito real, muito mais real do que parecia, muito mais real do que a gente apenas lê aqui, quando a gente não consegue se colocar ou querer entender ainda mais a história, né? Então aquilo era muito real, gente, muito, muito real. Não era um teatro. Então, Abraão tomou um cutelo, que é uma espécie de um machado pequeno, afiado, e levantou a mão para cumprir o que Deus lhe ordenara, quando foi impedido pelo anjo do Senhor. Não somente isso, mas eis que havia um carneiro preso pelos chifres em um arbusto que havia de ser sacrificado no lugar de Isaac. Imagine a alegria e agora o alívio de Abraão, né? E é assim que nós sentimos quando Deus nos coloca em um aperto, confiamos nele e nós temos o testemunho, nós testemunhamos o livramento que vem da parte de Deus para nós, para nossas vidas. Então agora, Abraão, né, alívio, né, aquele aperto cessou. Então agora Abraão realmente, com a sua fé em jogo, tinha falado que ele ia voltar com seu filho, agora ele realmente vê que isso vai acontecer, né, e vê que Deus não é um Deus mentiroso, que ele cumpriu a sua palavra para a descendência dele. Então, ponto 2, nossos apertos nessa vida, o que Deus requer de nós. Vivemos em um mundo tenebroso, a violência física e psicológica, assédio morais e sexuais, dificuldade financeira inesperadas ou crônicas extremas, problemas de saúde e enfermidade, localizadas ou globais, que podem levar à morte, ou situações intensas de pressão para tomadas de decisões, quando não temos o conhecimento de todos os aspectos de uma questão. Às vezes, o aperto vem em forma de pressão sobre os crentes na própria família ou no trabalho, em oposição à nossa crença. Não aguento mais, assim um rapaz cristão expressou sua frustração no seu trabalho. Tudo era hostilidade ao seu redor. O ambiente era depravado, as conversações e brincadeiras chocavam todos os seus princípios cristãos. Seu testemunho era ridicularizado, seus chefes eram imorais, as tarefas eram enfadonhas e não lhe traziam nenhum prazer. Parece que Deus, muitas das vezes, nos testa e nos faz trabalhar em ambientes hostis, nos quais nossas atitudes e palavras parecem ter muito pouco efeito salutar. O salmista aparentemente tem atravessado uma situação semelhante que é descrita no Salmo 120. Esse é o primeiro dos 15 salmos conhecido como de romagem, de uma peregrinação ou um cântico dos degraus. Do 120 até o 134 são esses salmos. Eles eram provavelmente cantados pelos peregrinos que se dirigiam a Jerusalém. Expressam situações de vida e de dificuldade, de anseio, de súplicas e de proteção perante os perigos de jornada, dos brados de alegria perante a proximidade da casa do Senhor. Reflexões sobre o lar, sobre a libertação de problemas, sobre a união e paz que procede de Deus sobre o seu povo. No Salmo 120, vamos estar lendo aqui rapidamente, nós já estamos perto de encerrar, mas vamos ler ainda o que falta aqui. Salmo 120. Vamos estar lendo os 7 versículos. Salmo 120 diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor, ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado? Ó língua enganadora, flechas afiadas de guerreiros e brasas vivas de zimbro. Ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz quando, porém, eu falo. Eles teimam pela guerra. No Salmo 120, o salmista pede livramento da angústia, para mais parte da certeza de que Deus é Deus que ouve a nossa oração. Lábios mentirosos e línguas enganadoras afligem a vida do salmista, no versículo 2. E a nossa também, em tantas ocasiões. Ele se considera um peregrino, convivendo ao longo do tempo com os que odeiam a paz. O salmista diz que mesmo quando expressa a palavra de paz, aqueles que ele convive teimam pela guerra.
Se você se identifica com essa situação, se não pode mais esperar por um local mais tranquilo, mais pacífico e sereno, lembre-se de que nossa jornada é difícil, penosa e hostil mesmo, mas é uma peregrinação que tem rumo e direcionamento certo de Deus. É o nosso guia e protetor. Ele nos leva até uma habitação segura, onde habita paz. Confie nele. Ou seja, meus irmãos, nesse ponto 2 aqui, o texto é um pouco mais para os nossos dias. Quantos nós não passamos já por momentos difíceis no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né, convivendo com pessoas que não são salvas por Deus, né, não são limpas pelo sangue de Jesus. Então, às vezes trabalhamos em um ambiente muito depravado, hostil, e às vezes nós queremos fugir desses lugares. Nós queremos nos livrar desses lugares. Eu já trabalhei em lugares assim, onde pessoas falavam muita besteira, coisas que, nossa, só de ouvir era arrepilante, sabe? Mas temos que saber que a nossa caminhada realmente aqui nessa terra é difícil, é hostil. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por isso, enfrentaremos isso. Mas, enquanto isso, nós vivemos, sabe? E nós também, por mais que nós vivemos aqui passando por isso, nós sabemos que nós estamos em uma caminhada, em rumo, para chegar à eternidade, onde não haverá mais isso. Então, como Cristo diz, como dissemos lá no início, tenhamos bom ânimo, pois eu venci o mundo. Palavra de Jesus Cristo, né? Então, que possamos ter um bom ânimo, meus irmãos, para continuar nessa vida, nessa peregrinação. Tem um livro muito bom que eu recomendo para vocês, que é o Peregrino, o Peregrino, de John Bunyan. Leiam, porque fala sobre isso aqui, sobre peregrinação, o caminho para chegar da eternidade. Leiam, recomendo demais. É o segundo livro mais vendido do mundo após a Bíblia. Então, compre, leiam, ou leiam em PDF da internet, vocês vão encontrar uma excelente leitura. E para concluirmos, diz assim: avaliando o aperto de Abraão e Moriá, e vendo como a vantagem da perspectiva histórica e com toda da revelação. O cachorro aqui. Aprendemos que essa passagem é uma das que mais diretamente ensinam sobre o sacrifício de Cristo Jesus. São diversos paralelos e as referências a Cristo imolado na cruz do Calvário. São diversos simbolismos contidos no texto. O Monte Moriá seria o local onde Jerusalém seria construída e onde Salomão ergueria o templo. Segundo, a forma de Deus se referia a Isaac. Tome teu filho, teu único filho. Remete-nos ao Filho unigênito de Deus Pai, única em sua pessoa, Cristo Jesus, nesse caso. Terceiro, o amor do Pai pelo Filho, a quem amas, prefigurando o amor do Pai Celestial pelo seu único Filho. Ponto 4. O desprendimento de Abraão com a sua disposição de obedecer a Deus e de Isaac, sendo obediente em tudo, como Cristo foi obediente até a morte e morte cruz. Quinto, o substituto do sacrifício de Isaac. Ele não morreu, mas um cordeiro morreu em seu lugar, como Jesus Cristo. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, é respondida por João Batista em João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certamente Deus tinha um propósito todo especial em fazer Abraão passar por esse aperto. Temos essa fé na hora. Tem um corte aqui no texto aqui. Mas devemos ter essa fé, meus irmãos. Essa história de Abraão, de Isaac, a questão desse aperto, ela representa muito Cristo para nós. Pois, assim como Isaac ia ser sacrificado, né, nós também iríamos ser sacrificados pelos nossos próprios pecados e nossa própria condenação. Mas Cristo, ele é esse sacrifício para nós. Cristo é o Cordeiro limpo, que se faz de sacrifício por nós, para que nossos pecados possam ser perdoados e para que nós possamos estar vivos para a glória de Deus todos os dias, para nós louvarmos a Ele, termos ligação novamente com Ele, para que nossos pecados para que nossos olhos estejam claros para os pecados em nossa vida.
Então, meus irmãos, hoje essa lição que ela possa ter sido proveitosa e que possa ter sido ótima, né, para a nossa vida, para a nossa comunhão, frente na hora do aperto, e termos mais ao longo da semana, né? São 13 lições, crente na hora do aperto. Ótima lição para nossos dias. Quanto mais em uma época que nós acabamos de passar por momentos difíceis, nós continuamos enfrentando ainda momentos difíceis na questão política do nosso país. Então, que momento bom para falar sobre a luta do cristão e a soberania de nosso Deus nesses momentos, né? Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um excelente domingo. Amém.